Quero ser grato nessa noite pelo nosso irmão Willam e a sua esposa, que de bom grado veio aqui nos ajudar nessa noite, tá certo? E aí é uma bênção. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu sou muito bom de quebrar protocolo, tá certo? Não para exagerar também não. Costumeiramente quem prega de culto de família, né, o marido, né, o homem. Eu disse: Lu, nós voltando para casa ouvindo, eu disse assim: vou quebrar lá o protocolo, quem vai pregar agora no culto de família vai ser uma mulher, para mudar o negócio, não é assim? Pode olhar os cartazes da vida aí, quem prega geralmente quem é? É o homem, pois hoje vai ser uma mulher, para a glória de Deus. E quem vai orar pela Lu, quem é outra mulher? Vem aqui, Juliana, lá para a Lu. É só os homens que fazem as coisas, mas também faz, irmão. Pode gravar aí em nome de Jesus. Amém. Estenda seus mãos para cá. Vamos orar pela serva do Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Rei da Glória, te apresentamos, meu Deus, a vida da tua filha, Senhor, aqui nesta noite, Pai. Queremos escutar, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Não sei o que o Senhor vai falar, mas o Senhor sabe o que nós estamos necessitando, Senhor. Deus querido, Deus amado, que a tua filha venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer neste lugar. Que ela seja boca tua, Senhor, e canal teu neste lugar, nesta noite. Assim como o Senhor usou ela, continua usando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos estar lendo a partir do versículo 8. Louvado seja Deus. 1 Reis 17. Bendito é o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Reis 17, versículo 8. Aonde vem falar da viúva de Sarepta. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Todos encontraram? Amém. Diz assim, queridos, a palavra de Deus. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cávacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para mim, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E você dá um glória bem lindo para Jesus. Aleluia por essa palavra, queridos. Santo é o nosso Deus. Queridos, nós estamos vivendo em tempos de crise. Isso não é novidade para ninguém. Nós estamos vivendo em um tempo caótico, onde o poder político, o poder econômico, o poder da ciência está totalmente corrompido.
E nós sabemos disso porque a palavra do Senhor, ela já nos avisa acerca disso, que nós viveríamos esse tempo, tempos difíceis. E devido a esses ataques brutais, queridos, nós temos visto que a família, ela tem sido o ministério que mais tem sido atacada por Satanás. Famílias que foram corrompidas desde o início da criação. Quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor, quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos ver que a primeira família a qual o Senhor constituiu foi corrompida. Quando a gente olha ali para Adão e Eva, a gente vai ver que a corrupção, o pecado entrou através do engano, através da desobediência. E a gente vê ali que naquela família aconteceu o primeiro homicídio, onde um irmão mata o outro irmão. Quando a gente continua navegando nas escrituras, a gente vai ver a história de Ló, queridos. Aonde Ló perde a sua mulher, aonde Ló ele tem 2 filhas, e essas 2 filhas embriagam Ló e mantém relação com o pai. Louvado seja o nome do Senhor, cometendo o pecado do incesto. Nós estamos vendo a corrupção dentro da família, não é de agora, queridos. E o que falar de rei Davi, quando nós vemos que rei Davi, um homem segundo o coração do Senhor, ele se corrompe por causa da desobediência. Ele resolve matar alguém para ficar com a mulher desse alguém. E o Senhor falou: a espada jamais sairá do meio da tua casa, Davi. E quando a gente olha para a história de Davi, queridos, nós vamos ver que os filhos se corromperam. Nós vamos ver que houve desgraça no meio da família de Davi. Mas diante de tudo isso, querido, eu tenho algo importante para falar para você. Eu vim aqui nessa noite como boca de Deus para falar do Deus da provisão e da provisão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu quero falar nessa noite de um Deus da provisão e a provisão de um Deus na minha e na tua casa, na minha e na tua família. Glória a Deus. Hoje é um culto, queridos, direcionados à família. E é um culto que eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem todo um cuidado para falar a cada coração. Por quê, irmã? Porque, queridos, o casamento, ele é o alicerce da família. E a família é o alicerce da sociedade. Quando nós olhamos para essa questão, nós vamos ver, aleluia, que Satanás, ele quer a todo custo destruir a família, porque ele sabe que a família é ministério levantado por Deus. Ele sabe que o casamento é uma aliança levantada por Deus, aleluia. E nós não podemos negligenciar, e nós não podemos descartar que muitas famílias têm enfrentado escassez, muitas famílias têm enfrentado dificuldade dentro da sua casa, dentro dos seus lares, aleluia. Mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que tem alguém que provê, ainda tem alguém que faz no meio da tua casa, ainda tem um Deus que cuida, ainda tem um Deus que envia profeta, ainda tem um Deus que fala nessa terra, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele está cuidando de você, está cuidando de você. Será que você pode crer nessa palavra profética, que Deus está cuidando de você e da sua casa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa é você e a sua casa, é você e a sua casa. Ele visita porque Ele sabe o endereço, Ele conhece, Ele conhece. Oh, Espírito Santo de Deus, labassurecan, nassurecandereida, labassurehalava. Oh, eu creio na provisão do Eterno, eu creio na provisão do Eterno. Queridos, Elias, ele havia profetizado diante do rei Acabe que não haveria chuva por 3 anos e meio. Então houve uma seca muito grande sobre a terra. Por quê? Porque Elias era a boca de Deus na terra. Quando Elias chega para o rei Acabe, Elias disse: não vai chover. É Deus dizendo: não vai haver provisão.
Por quê? Porque o Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. E o Deus que fecha é o Deus que abre. Quando Ele resolve cessar, irmão, está cessado. Quando Ele resolve cerrar, está cerrado. Aleluia. Escute, observe. Deus manda, aleluia, no meio daquela seca, Deus manda o profeta Elias descer ao ribeiro de Querite. Escute isso aqui, porque Deus está falando com alguém aqui. Deus dá ordem: Elias, o momento é de seca. Elias, o momento é de escassez. Mas como eu cuido de ti, como eu sou a provisão que tu precisa, desce para o rio, desce para o ribeiro de Querite, porque lá tu vai ter água para beber. Elias, lá tu vai ter água para beber. Não te preocupa com o pão não, porque eu vou ordenar os covos para te sustentar. Olha o Deus da provisão dizendo: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Eu não sei como tem sido na tua casa, nem tão pouco sei como tem sido nos teus. Oh, rabassúria, Deus está falando aqui, Deus está falando: não vai faltar farinha na panela. Oh, aleluia. Desce ao ribeiro, oh Elias, porque eu tenho água preparada para tu beber. Também tenho pão, porque eu já ordenei os covos para matar a tua fome. Tem muita gente preocupada com o que vai comer amanhã, mas Deus está dizendo: só confia, só confia, só confia, porque o provedor é o dono da providência. O provedor é o mesmo que providencia. Então, quando Deus fala: Elias, desce ao ribeiro de Querite, porque lá eu vou cuidar de ti. Mas o texto vai dizer que o rio seca. Vai ter um momento que Deus vai fechar. Vai ter um momento, irmão, que a chave vai virar. E o que é isso, irmão? Tratamento de Deus. O texto vai dizer que o rio seca. E quando o rio seca, olha a providência de Deus de novo aqui. Ei, Elias, vai até Serepta, porque lá eu já preparei alguém para cuidar de ti, homem. Eita, glória a Deus. Está preocupado porque não tem provido? Aleluia. Está preocupado porque não tem visto? Aleluia. Não é sobre ótica humana, não é sobre provisão humana, é sobre Ele, é sobre Ele. A provisão vem dEle. Ei, Elias, desce para Serepta, porque lá eu já preparei a viúva para te sustentar. E aqui eu abro aspas. O que a gente pensa aqui, irmão? Deus mandou eu ir para a cidade, preparou uma viúva para me sustentar. Então a viúva é rica, a viúva é de posses, é alguém que vai me sustentar, que vai me ajudar, que vai me orientar. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê que quando o profeta chega na cidade, ele dá de cara com a viúva pobre, com alguém que perdeu o marido, com alguém que está preocupado porque não tem comida na mesa e está achando que vai morrer de fome, porque o momento é de seca. Aleluia. Isso aqui é forte demais, queridos. Porque quando Deus fala para o profeta: desce até a cidade de Sarepta, porque lá eu já preparei. Deus está dizendo aqui: não te preocupa não, porque a provisão já está preparada. Já está preparada, é. A gente acha aqui que é alguém de posse. Aleluia. Deus não trabalha na lógica humana. Porque, queridos, se Deus trabalhasse na lógica humana, Ele não seria Deus, Ele seria humano. E nós somos voltados para as coisas que é possível. O que é possível a gente crê, e o que não é possível a gente não crê. Então Deus, Ele foge desse padrão. Deus, Ele quebra protocolo, porque Ele mostra que Ele é Deus. Então é quando o cenário não está propício, é quando o cenário não está favorável, que Deus entra em ação. É quando a minha, a tua força acaba, é quando a gente acha que vai morrer, é quando a gente acha que não tem solução. E aí Deus disse: senta aí um pouquinho, porque agora é comigo. Aquieta aí um pouquinho, porque agora eu entro na história. É, meu irmão, é quando a tua força acaba que Ele entra com resposta.
Irmão, eu tô fraca, eu tô triste. Te preocupa não, tá bem pertinho da provisão chegar. Porque é na fraqueza e na tristeza que Ele opera. O fato, queridos, é que nós só olhamos para as circunstâncias. E quando a gente se depara com a circunstância difícil, a gente acha que não tem mais jeito. Quando a gente se depara com situação difícil, a gente quer morrer, a gente quer largar tudo, a gente quer desistir. Por quê, irmã? Porque desistir é mais fácil do que perseverar. Muitos são os que param à beira do caminho. Muitos são os que retrocedem. Porque perseverar na presença de Deus é difícil. Perseverar na casa do Pai é difícil. Então quando o profeta chega na porta da cidade, ele vê uma mulher que perdeu o marido. Olha como é que está essa família, irmã. Alguém que perdeu o marido. Alguém que está preocupado porque o filho não tem nada para comer. Quem é mãe aqui sabe da preocupação que nós temos quando não tem nada para dar para o filho. Até um biscoito, se o filho pedir e não tiver, parece que rasga o nosso coração, irmãos. Então essa mulher, ela está nessa situação. Não tem nada para comer. Tudo que ela tem é um punhado de farinha para fazer um pão e comer. E ainda tem mais. Ela está marcada pela dor. Ela está deslacerada porque existe um momento de crise. Então ela está achando que o pouco que ela tem, depois ela já não tem mais e ela vai morrer. Então é quando nós pensamos que vamos morrer, Deus entra com vida, com vida, com vida. E às vezes, querido, nós estamos numa urgência tão grande da provisão de Deus que a gente não quer esperar. Às vezes a gente não pode nem esperar, irmã Luiziane, porque a necessidade é urgente. E Deus, Ele sabe da tua urgência. Deus, Ele sabe do teu problema. Ele também sabe do que você precisa. Acontece que existe um tempo para todas as coisas. Até no momento da crise, até no momento difícil, Deus tem propósito e tem algo para nos ensinar. Aleluia. Receba essa palavra não de mim, mas receba do Senhor. É nesse momento difícil que Deus está te ensinando. É nesse momento difícil que você está aprendendo. Porque Deus não faz nada sem propósito, porque Ele é Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Então Deus sabe a necessidade da tua casa. Deus sabe a necessidade da tua família. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus, Ele vai prover. Como, irmã? Não sei. Eu sei que Ele vai prover porque Ele é Deus. A palavra do Senhor disse que as bênçãos do Senhor, elas já nos acompanham. Se elas nos acompanham, querido, Ele vai prover. A questão é que o nosso coração é acelerado demais. Nós queremos tudo da parte do Senhor rápido demais. E não é assim. Com Deus não é assim. Quem dá as coisas rápido demais é Satanás. Ele dá com a colher e tira com a concha. Agora com Deus tem processo, com Deus tem propósito. Por quê? Porque Ele não vai dar nada para mim e para você para a gente se perder. Quando Ele der, Ele vai dar para crescimento espiritual, Ele vai dar para sabedoria humana e Ele vai dar para edificação do nosso espírito. Então nós precisamos entender que no momento da dificuldade e no momento da escassez, Deus, Ele está trabalhando. Observe que o profeta, ele vai pedir para a mulher: me dê um pouco de água. Ela dá água. Por quê, irmã? Porque a água ela tem. E a gente só dá o que a gente tem. Então quando ele diz: dá-me um pouco de água para beber, ela serve o profeta. Mas quando ele fala: agora me dá um pedaço de pão, ela disse: não, porque o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Muitas das vezes nós temos e não queremos dividir. Muitas das vezes nós temos e não queremos compartilhar. Muitas das vezes nós temos e não queremos repartir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente acha que se der vai faltar. A gente acha que se der vai acabar. Mas aí o Deus da providência, Ele entra em cena. E Ele disse: serve para mim, primeiro para mim, primeiro para mim. Depois a providência chega. Querido, às vezes a vida ela é dura demais.
Às vezes a vida, irmãos, ela é tão cruel com algumas pessoas que existem pessoas já desacreditadas da vida. Já existem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, decepcionadas com determinadas situações. De tão difícil que é que a situação chega. Mas eu vim aqui para você, falar para você que o profeta aqui, ele é a boca de Deus falando. Quando o profeta fala para aquela mulher e diz, me dá um pedaço de pão, que ela diz, eu não posso dar porque se eu der eu vou morrer. Olha o que é que Deus está dizendo aqui, não temas. Olha o que Deus está dizendo aqui, não temas. Deus está dizendo para mim e para você, tenha calma. Porque eu sou quem acalma o mar. Tenha calma, não temas, porque eu ainda acalmo a tempestade, aleluia. Sou eu quem acalma o vento, sou eu quem te sustento, não temas. Mas como não temer diante de uma situação difícil, irmãos? Nós somos seres humanos, nós somos carne, somos vasos de barro, propícios a quebrar, propícios a falhar. Mas é aí onde entra a fé, é aí onde se estabelece a manifestação da fé. Porque nós não fomos chamados por vistas, nós fomos chamados por fé. E fé, queridos, é acreditar que vai acontecer mesmo sem os teus olhos contemplar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta, presta atenção, o profeta vai dizer, traz primeiro o bolo para mim, depois é que tu faz para tu e para o teu filho. E eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, queridos, porque isso daqui o Espírito Santo de Deus falou comigo. É primeiro para Deus, irmão. A tua primazia tem que ser para Deus. Se é para adorar, adora a Deus. Se tu chegou aqui nesse lugar, chega para adorar. Se é para servir, serve a Deus de verdade, aleluia. Se é para ser crente, que seja crente de verdade, porque primeiro é para Deus, é para Deus. Deus não recebe migalhas, Deus não se agrada com sobras. Ele quer a minha e a tua primazia. Quando o profeta diz primeiro é para mim, isso daqui não é egoísmo da parte do profeta. Isso daqui é Deus dizendo, se tu confiar em mim, eu farei o sobrenatural na tua casa. Se tu confiares em mim, eu enviarei a providência para os teus celeiros. Se tu confiares em mim, jamais, jamais vai faltar a farinha na tua panela. Se tu confiares primeiramente nele, porque primeiro é sobre ele, é sobre ele. É, meu irmão, é para ele. Se é para adorar, adora somente a ele. Quem gosta de migalha é o diabo, meu irmão. Deus gosta com excelência, porque ele é o Deus da excelência. Tem muitas famílias, irmãos, falidas, porque estão sendo alvo do diabo, porque não estão obedecendo a Deus. Nós sabemos e entendemos que existe um sistema maligno que destrói as famílias, mas tem muita família se desfazendo e se destruindo porque não obedece mais a palavra de Deus. São filhos que não obedecem aos pais, são pais que não são exemplos para os filhos, é marido que mente para a esposa, é esposa que não é mulher sábia dentro de casa, não edifica com a língua, não vigia com a boca. Então nós temos culpa por sermos desobedientes, sim. Porque falar do diabo, que a culpa é do diabo, é muito fácil. E a minha e a tua culpa, e a minha e a tua obediência, que Deus cobra todo dia. Amai primeiramente a Deus, buscai primeiramente o reino dos céus. Aleluia. Mas existe um sistema, queridos, que está implantado no meio das famílias. Como meu esposo costuma dizer, os canhões do inferno estão apontados para dentro dos lares. Nós nunca vimos um índice tão grande
de separação no meio dos crentes, como está havendo nos dias de hoje. Irmão, eu não falo nem do ímpio, porque o ímpio ele não conhece a palavra. O ímpio não conhece a Deus, mas o cristão. Então Satanás ele quer destruir aquilo que Deus criou. Ele quer apartar aquilo que Deus uniu. Então eu e você, a gente precisa ter o entendimento que a minha vida é a tua vida, o meu casamento, o teu casamento, a minha família, a tua família é projeto de Deus. E Deus não levantou a tua família para ser projeto falido. Deus não levantou os teus filhos para serem projetos para dar errado. É bênção, é bênção. Os filhos são herança do Senhor. O casamento é herança do Senhor, é aliança com Deus. E tudo que o diabo quer é destruir, aleluia. E aí eu vejo, olhando para essa viúva de Sarepta, eu vejo uma família destruída, irmãos. Aonde o marido já morreu, ela e o filho tá passando fome, tá achando que vai morrer. Mas o nosso Deus é lindo, porque o nosso Deus, Ele entra com providência. E Ele diz, o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar, aleluia. Porque quando nós colocamos Deus no centro, irmão, é no centro. Quando nós colocamos Deus no centro, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem faz, é Ele quem livra, é Ele quem protege. É Ele, porque tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, e tudo vem dEle. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. O problema é que muitas das vezes a gente vem para a casa do Pai, mas a gente não entra na presença do Pai. Quantas vezes muitos de nós vem para a casa do Pai, mas não entra na presença do Pai? É tudo que Satanás quer, roubar a tua atenção para que tu não receba o que Deus está falando aqui nessa noite. Labassure halabás, nasure cantaraio de calabassúria. O diabo não tem preocupação de te tirar de dentro da igreja, não, crente. Ele quer só te manter distraído dentro dela. Rabassúria de calabassúria, naio de halabaio de cas. Deus está aqui, lalalabaio de calabassúria. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo, queridos, que a gente vê que aquele filho volta. O pai está dando uma festa por causa da volta do filho. A gente vê o irmão mais velho com raiva, porque o irmão voltou. Aleluia. Uma família que aparentemente também está destruída, porque o filho mais velho não se alegra com a volta do irmão. E aí o pai dá a festa. O texto diz que o filho chega na porta e fica do lado de fora. O pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu. O filho vai indagar com o pai, estou contigo há tantos anos, tu nunca me deu um bezerro cevado, aleluia. O meu irmão volta e tu prepara a festa. E olha o que é que o pai está dizendo, a casa é tua, tudo que tem aqui é teu, aleluia. Quando eu olho para a história daquele irmão mais velho, eu vejo que ele sempre esteve na casa do pai, mas ele nunca ama o pai, ele nunca amou o irmão dele, aleluia. E agora está insatisfeito com a volta do irmão. Aleluia. Está na casa, mas não está na presença. E quando eu olho para a história desse jovem, queridos, eu vejo uma quebra de dois princípios. Os dois grandes princípios que Deus colocou como lei e como mandamento. O pai representa Deus. O irmão mais novo que volta representa o próximo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vejo esse filho mais velho desrespeitando o pai, desrespeitando a Deus e odiando o próximo, que é o irmão. Então a gente vê uma quebra de dois grandes princípios. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando o profeta fala para essa mulher, prepara um bolo pequeno e traz para mim, eu vejo aqui uma fé extraordinária da parte dessa mulher. Por quê? Porque ela não tem nada, e o pouco que ela tem, ela vai pela fé.
Ela resolve obedecer o profeta porque ela entende que quem está falando é Deus. E o profeta diz, olha o que diz o texto: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Em outras palavras, querido, quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós colocamos a nossa fé em prática, o mantimento da casa não falta e o azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus, também não falta. Deus está dizendo, aleluia, se tu creres, tu verás a glória, a glória, a glória. Se tu creres, ele se manifesta, porque o azeite representa a presença de Deus. Olabassura calabás. Eu vejo a providência chegando através da obediência e da fé. Primeiro ela obedeceu, depois ela creu, a providência chegou. Você está entendendo isso aqui? Será que você pode receber isso daqui? Porque quando eu sair daqui, que eu for embora, você vai esquecer de mim, mas a palavra ela vai ficar martelando no teu coração. A providência chegou depois da obediência e da fé. Aleluia, ela creu, queridos. O provedor, ele só envia a providência depois da obediência. Então primeiro obedece, depois a provisão chega. Mas acontece que nós queremos da parte do Senhor, mas nós não queremos se dar para o Senhor. A gente quer que o Senhor faça, a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer verdadeiramente servir a Deus. A gente não quer largar as práticas mundanas, a gente não quer largar aquilo que a gente tem tanto apego, que a gente tem tanto prazer, e Deus está dizendo, larga tudo, porque eu sou a tua provisão, eu sou o que você precisa, aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 19, a palavra vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Deus é dono do ouro e da prata. Nós iremos morar em ruas de ouros e de cristais. Você está preocupado com aqui por quê? Você está embaraçado aqui embaixo por quê? Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que nós iremos para lá, queridos. É para lá que nós iremos. E aí nós desfrutaremos das riquezas do Senhor. A palavra do Senhor vai falar no Salmo de número 23 que o Senhor é o meu, Ele é o teu, Ele é o meu, Ele é o teu pastor, e nada vai nos faltar. Esse nada aqui, irmãos, engloba tudo. Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza. Não vai faltar escassez, mas também não vai faltar abundância. Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar choro. Nada te faltará. A diferença é que quem tem Deus, quem está com Deus, Ele tem o provedor na sua casa. Aleluia. Nada vai faltar, mas nós estamos assegurados nele. Nós estamos firmados nele, porque Ele é Pai, nós somos filhos. Existem os filhos por eleição, povo escolhido, sacerdócio real, que nós sabemos que é a nação de Israel. E existem os filhos de adoção, que somos eu e você, inseridos na igreja. Jesus disse que nós fomos enxertados na oliveira, mesmo que seja de adoção, mas você é filho e Ele é teu pai. Você tem noção que você está aqui por causa do Pai? Você não está na bebedeira, você não está no vício, você não está na prostituição por causa do Pai. Porque é o Pai que coloca essa certeza nos nossos corações. É o Pai que cuida de mim e de você, aleluia. Então aquela mulher, ela resolve obedecer a palavra daquele profeta. Ela não tinha nada em casa e o pouco que ela tinha, ela deu. Ela resolveu doar, querido. Ela resolveu crer. Existem muitas famílias que estão nesse momento numa necessidade extrema. Mas se a gente não olhar para o céu, se a gente não olhar para além dos montes, que é de lá que vem o nosso socorro, irmão, nós vamos olhar para onde?
Nós vamos olhar para onde? Ele é quem provê, aleluia. Jesus, em certa feita, ele vai dizer: eu cuido dos passarinhos, eles nem plantam, eles nem semeiam, mas eu cuido deles. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Aleluia. Será que vocês não entendem o valor que você tem? Será que você não entende a importância que a tua casa tem, que a tua família tem? Não te preocupa não, Deus está cuidando, querido. Se é o filho que está dando trabalho, Deus vai lá e encontra ele, encontra ela, aleluia. Se é o esposo que está em algum lugar em que não deveria estar, Deus está cuidando, porque até no fundo do poço, Jesus tem o endereço e ele encontra lá, ele encontra lá. Porque muitas das vezes estão querendo entulhar os nossos sonhos, como fizeram com José. Vamos prender o sonhador, aleluia. Joga o sonhador na prisão. Aí Deus lá de cima está dizendo: pois antes ele era só o sonhador, pois agora na prisão ele, além de sonhar, ainda vai interpretar o sonho. Porque o Deus da provisão, ele provê em qualquer lugar, queridos. Então eu quero aqui te dizer que não é o ambiente em que você se encontra, que não é o teu problema que diz quem você é. Deus está dizendo: eu visito a tua casa, eu visito o teu lar, eu visito a tua família, eu visito o teu casamento, porque eu sou Deus. Recalabassure cantanaio de calabassúria. Deus é Deus que faz. Deus é Deus que opera. E se você crê nisso daqui, você vai receber providência de Deus. Providência de Deus, porque eu profetizo sobre a tua casa uma providência de Deus. Sabe a providência que tu está precisando já faz muitos dias? É lá, bassúria, é ela, lá e decanta. Na sura ralabassúria, ele vai chegar com resposta. Ele vai chegar com resposta, porque Jesus, ele pega o que não é e faz ser. Quando Deus quer, até Satanás obedece. Ele vai enviar a provisão, ele vai enviar. Aleluia. E eu preciso te dizer que Deus, ele chega na hora certa. Quando a gente olha ali para a viúva de Naim, no cortejo, vai enterrar o filho, o único filho. Essa mulher já tinha sofrido a mesma dor, porque já tinha perdido o marido. Agora o único filho ela vai enterrar também. Mas olha a providência chegando. Lá vem Jesus, lá vem o homem de branco, aleluia. É providência, irmã, isso aqui é providência. Onde a morte tem que haver vida, onde a doença tem que haver cura, irmão. Porque quando Deus chega, ele chega para fazer, ele chega para operar, aleluia. Escute, existe aqui um tempo de crise. Porque não chovia há quantos anos? 3 anos. Se não chove há 3 anos, a terra não está produzindo. Não tem colheita. O povo está passando por fome. E nós vemos aqui uma família marcada pelo medo, marcada pela dor, marcada pelo sofrimento. Mas Deus chegou. Diga isso, Deus chegou. Deus chegou. Sua família não é projeto falido. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir. Os teus filhos não foram feitos e não nasceram para dar errado. Não foi, porque eles são herança do Senhor. Então quando tu achares que tudo está perdido, lembre-se que Deus chegou. Ele chega, irmã, é na hora da dor. Ele chega na hora do desespero. Sabe por quê? Porque ele chega para fazer quando tu não pode mais. É quando as tuas forças acabam que a dele começa. Porque ele é o Deus do impossível. Porque ele é o Deus do sobrenatural, aleluia. Se assim não fosse, ele não seria Deus, queridos. Então existe uma seca muito grande. E aquela mulher recebe o profeta, aquela mulher dá comida para o profeta. E a Bíblia diz que eles passaram muitos anos se alimentando. Olha que lindo isso aqui. A mulher está se alimentando em um período de seca. Não faltou alimento na casa dela. Certamente não faltou alegria. Certamente não faltou paz. Tudo que ela precisava ela tinha. Mas veja só, o texto vai dizer que o menino morre.
Olha isso aqui, queridos. O menino morre. Imagina como ficou essa mãe. Eu recebi o profeta, ele proveu na minha casa e agora meu filho morre. O texto diz que ela chega para o profeta e diz: o que é que eu tenho contigo? Tu matou meu filho? Tu veio aqui só para tirar o meu filho de mim? E tem gente, irmãos, que chega num determinado momento da sua vida, que chega no fundo do poço achando que é a morte, desesperado, achando que não tem mais jeito. Quantas pessoas, eu mesmo sou testemunha, quantas pessoas já chegaram para mim para conversar comigo desesperadas, irmãos. Irmãs, mulheres desesperadas, mulheres que têm ministério, viu? Que são líderes de ministérios, mas desesperadas, achando que a situação não tem mais jeito. E essa mulher agora, ela vê que a única coisa que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha era o filho morre. Mas aquele homem pega o menino, e o texto diz que ele se separa, ele sai. E ele vai apresentar o menino a Deus. Eu não sei qual é a crise da tua casa nessa noite. Levante a sua mão. Eu não sei qual é a dificuldade no meio da tua família nessa noite. Mas assim como aquele profeta fez com aquele menino, levantou o menino morto e apresentou para Deus. Ele apresentou o problema para Deus. Ele disse: Deus, foi o Senhor que me mandou até Sarepta. Deus, foi até aqui que o Senhor me sustentou. Então o problema não é meu, Deus. Resolve esse problema, Senhor. Entra com resposta, porque a minha necessidade é urgente, Deus. Será que você pode tomar posse dessa palavra? Rida alabassúria. Eu profetizo vida no meio dos teus. Eu profetizo vida aonde não tem mais vida, porque ao cheiro das águas, ao cheiro das águas ainda existe vida. De dentro de você fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Ainda tem vida. Não é para morte não, irmã. É para gerar testemunho. E gerar testemunho dói. Então continua crendo. Continua perseverando. Continua acreditando. Porque o Deus da provisão, Ele vai enviar a providência. A tua providência pode ser uma porta de emprego, A tua providência pode ser a cura tão esperada, pode. A providência pode ser a tua libertação, pode. Ele está chegando com providência. E candanaio de calabassúria. A palavra diz que quando o profeta levanta o menino, apresenta o problema para Deus, o menino reviveu. O menino reviveu. O que estava morto reviveu. O que estava perdido se encontrou. O que estava caído se levantou. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas vai falar de percas. A ovelha que se perdeu do aprisco, a dracma perdida na casa do pai, o filho pródigo que foi embora. Teve dor, irmã, teve dor. Teve tristeza, irmã, teve tristeza. Mas no final teve festa, no final teve festa. Se ainda não teve festa, é porque ainda não chegou o final. Enquanto o final não chega, Deus está cuidando. Deus está providenciando. Aleluia. E o texto diz que o menino viveu e o profeta entregou para a mulher: pega teu filho porque ele vive. Então a dor chegou naquela casa, chegou, irmã. A escassez chegou naquela casa, chegou. Mas também chegou a providência. Mas também chegou a vida. Porque quando Jesus chega, quando Deus chega, Ele chega trazendo resposta. Ele chega mudando o cenário, Ele chega mudando a situação. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos manter na posição para receber do Senhor.
Mas às vezes a demora faz a gente se desviar do caminho. Às vezes a demora faz a gente voltar para trás. Mas Deus, Ele não demora, Ele entrega na hora certa. É na hora certa, irmão. Deus está enviando na hora certa. O menino vive. O problema não tem mais solução. Tem, irmão. Deus chegou na casa. O Senhor chegou na família e trouxe resposta. Oh, aleluia. Então aquela mulher, queridos, para finalizar, ela disse: agora eu tenho visto que tu és um santo homem de Deus. Por quê, irmão? Porque tudo que ele falou aconteceu. O que ele profetizou naquela casa aconteceu. Isso aqui é uma observação e uma atenção que traz para mim e para você. Cuidado para quem você está ouvindo. Cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos. Às vezes é uma Jezabel disfarçada. Às vezes é um Acabe disfarçado. Ai, você não precisa de profecia. Você precisa da palavra. Você precisa se mergulhar na palavra. Porque aqui a verdadeira profecia vem daqui, irmão, ó. Deus fala comigo. Lê a Bíblia, que Ele vai falar. Senhor, eu preciso de uma resposta. Lê a Bíblia que Ele vai te dar a resposta que tu precisa. O problema é que a gente busca em pessoas e lugares, mas a gente não busca na fonte. Jesus é a fonte. E naquela casa, aonde havia dor, aonde havia percas, houve restituição, houve vida e houve provisão da parte do Senhor. Amém? Se levante e vamos orar por você em nome de Jesus. Louvado seja Deus.